Olá, sexta-feira encerrando a semana, já pensando no feriadão, porque também ninguém é de ferro, né? Todo mundo quer o feriadão, mas antes dele tem rodada do Campeonato Brasileiro. Aliás, uma rodada que vai acontecer toda no sábado, ou praticamente toda no sábado. Ela começou já no meio da semana, nós tivemos um jogo do Sport, vamos falar sobre isso daqui a pouco, e também acontece no sábado, porque domingo em muitas cidades do país tem eleição, se não me falha a memória, Diogo Bote, 16 capitais, mais 30 e poucas cidades no país. 57 cidades no total. Então completando, me falhou, né? a memória. Algum cálculo está errado na minha verdade. Vamos falar então da questão do Sport, que jogou na quinta-feira, ganhou da Ponte Preta por 1-0. Nessa noite, daqui a pouco, tem o Fluminense enfrentando o Fluminense e Vitória. Então, e a rodada será completada no sábado e tem um jogo na segunda-feira, mantendo ali o padrão da segunda-feira. O América Mineiro já está acostumado na segunda-feira, né? Acho que foi o time que mais jogou na segunda-feira. Não, se pegar a tabela assim, se nós olhar, tem um que jogou mais às 11 da manhã e o América jogou na segunda-feira, todo jogo tem jogo do América. O América já vai acostumando também para o próximo ano, né, Diogo? Porque o América Mineiro, coitado, vai jogar na segunda-feira, contra o São Paulo, é verdade, mas em Minas Gerais, lá no Independência. O último jogo grande que teve o América Mineiro ganhou do Atlético Paranaense, né? 1-0. O Atlético era garantida a vitória. Né? Todo mundo apostava. Nós vamos falar um pouquinho da dupla Grenal. Grêmio e Inter volta a campo nesse final de semana, neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Aqui em Porto Alegre, o Inter volta a sua prioridade, né? Já que abriu mão da Copa do Brasil, colocando as reservas e teve o efeito que queria, acabou perdendo para o Atlético Mineiro, né? Por 2-1. Então volta a se concentrar no Campeonato Brasileiro, onde enfrenta o Santa Cruz neste sábado, às 6h30 da tarde. Jogo no Beira-Rio, jogo que deve ter mais uma vez um grande público, já que o tempo vai ser bom, mas o tempo vai ser ruim. Vai ser bom, sim. O fim de semana todo vai ser de tempo bom, aliás, o feriadão todo vai ser de tempo bom, com um pouquinho de frio até. 6h30 da tarde já está começando a refrescar, ainda mais na beira do Guaíba. Vai dar para plantar as coisas lá em casa no final de semana. Então, voltando ao Beira-Rio, então, o técnico Celso Roth tem algumas mudanças pontuais, não pode contar com o Rodrigo Dourado nem com o Anselmo. Os dois volantes estão suspensos. Joga o Fabinho e o Eduardo Henrique. A dúvida dele está na questão do meio de campo ali após a atuação do Anderson, né? O William deve ser mantido como terceiro homem de meio de campo, mas ao lado dele pode jogar ou o Eduardo Sacha ou o próprio Anderson, né? Juntando eles o Alex, com o Vitinho na frente. Então essa é a principal dúvida dele. Joga-se a manutenção do Anderson com o Alex na questão da articulação, ou o Eduardo Sacha um pouquinho mais avançado, ajudando o Vitinho no ataque. Essas são as dúvidas, o resto do Inter está confirmado, com o Danilo Fernandes, com o Ceará, o Jefferson está mantido com essa manutenção do William no meio de campo, na lateral esquerda. Então, o resto do Inter está com todo mundo confirmado aí. Vamos ver se o Inter consegue manter essa intensidade que teve com o Atlético Mineiro no meio de semana, mas agora com os titulares para arrancar essa vitória importantíssima aí, com mala, sem mala, né, contra o Santa Cruz. Pois é, surgiu mais essa história da mala agora. O Internacional não é a primeira vez que surge a história da mala, né? O Paysandu que o diga, né? Mas tem que diga, né? Fernando Carvalho que diga. Engraçado isso acontece com o Fernando Carvalho, né? Essas coisas. Baita gestor esse que coisa impressionante. É perseguição, né? Lógico, o pessoal está sempre coitado do Fernando Carvalho. Bom, mas toda a série de fatores, inclusive a mala, são importantes nessa partida do Internacional e dão a entender, sobretudo a mala, que o Internacional vai ganhar essa partida contra o Santa Cruz. E umas outras partidas interessam o Internacional. E aí, Diogo Bote, nós temos... Começa hoje já, né? Exatamente, porque hoje tem Fluminense e Vitória. Importante para o Inter que o Fluminense segure o Vitória. Isso não é muito difícil. O jogo é lá no Rio de Janeiro, no Maracanã. As apostas estão em cima do Fluminense aí que mira o G3, G4 ainda na questão do Campeonato Brasileiro. E o Vitória que tem... quanto ao rebaixamento, que é o primeiro hoje da zona, né? Lembrando que com essa vitória do Sport no meio de semana, o Sport acabou passando o Inter, passando o próprio Curitiba, foi a 40 pontos, e ele ficou Vitória na primeira posição no rebaixamento e o Inter logo na sequência. Só que são 2 pontos a diferença já do Inter pro Vitória, né? É isso aí. O Internacional tem 37 pontos, o Vitória tem 35. Voltando ali os jogos de interesse hoje, então interessa Fluminense e Vitória, e depois interessa muito Botafogo e Curitiba, e também o Figueirense e Grêmio também interessa, tudo interessa. O Figueirense não vai chegar, né? Mesmo que vença o Grêmio jogando no Orlando Scarpelli, esse jogo a gente vai comentar daqui a pouco, não vai chegar no Inter, né? Porque tem apenas 32 pontos. Exato.
Mas são os Mas os encosta no vizinhos Vitória, ali, né? Isso, O Curitiba, por que interessa? O Curitiba tem 38, o Inter tem 35. Se o Inter vence, o Curitiba não vence... 37, desculpa. Isso. Se o Inter vence e o Curitiba não vence, o Internacional já passa o Curitiba automaticamente. E fica empatado com o Sport, que já jogou. Só que o Internacional tem melhor saldo de gols, que é 5 negativo, né? Que baita saldo, espetáculo de saldo, 5 negativo. Só que o Sport tem 8 negativo. Então, o Internacional leva melhor. A zona de baixo é assim, né? Não pode ser diferente. Se tu tá ali embaixo no sofrimento, deve ter esses números muito bons aí, né? É isso. Tu pega o América Mineiro, por exemplo, tem 30 negativos, né? Tá futsal quase. Bom, esses os jogos da rodada que interessam ao Internacional. Se tudo der certo nessa rodada para o Colorado, como tem dado nas outras, o Internacional termina a rodada em 14º lugar. Mas as coisas têm dado certo muito pelo que o Inter tem feito ele mesmo. Não depende das vezes. Não dá pra esquecer dele, que o Internacional precisa somente dele para fugir do rebaixamento. Né? Claro, contando com os tropeços dos adversários, a coisa pode ficar um pouco mais fácil, e até em virtude daquela pontuação que tem um máximo ali de 45. Então, caso dos tropeços, de repente consiga fugir do rebaixamento com 42, 43 pontos, né? Mas o Inter precisa fazer a sua parte. E isso nada melhor que dentro do Beira-Rio para conseguir isso. Vamos para outro jogo? Exato. Se o Inter vai jogar às 6h30 da tarde no Beira-Rio, o Grêmio vai jogar às 7h30 da tarde de sábado lá no Orlando Scarpelli contra o Figueirense em Santa Catarina, lá em Florianópolis. O Grêmio que está embalado, né, depois daquela vitória grandiosa contra o Cruzeiro pela semifinal da Copa do Brasil. Né, o Renato vai com todo mundo de novo na questão dessa partida do Campeonato Brasileiro. O grupo inteiro embarcou. Deve ter algumas mudanças pontuais em questão de desgaste físico e tal. Isso tudo será feito ainda antes do momento da partida, para ver quem joga. Né? O Caio é um jogador, um volante que deve atuar, que deve receber uma nova oportunidade, mas o restante da equipe deve ser a base mesmo. Talvez um outro jogador seja poupado em virtude de desgaste, mas o Renato deve priorizar mesmo, colocar o que tem de melhor à disposição lá em Florianópolis para essa partida. Que lembrando que o Grêmio, caso vitória, também volta... Tem que torcer contra, a gente estava falando aqui em off, tem que torcer contra o Corinthians e o Atlético Paranaense, é isso? Se o Inter tem bastante chance de contar com os outros jogos, o Grêmio, a situação é um pouco mais difícil. Pelo menos para entrar no G6, que é o que classifica. O Grêmio tem que torcer pela Chapecoense contra o Corinthians, lá na Arena Corinthians, e tem que torcer pelo Cruzeiro, lá na Arena da Baixada contra o Atlético Paranaense. São dois jogos bem difíceis para esses times ganhar. O jogo mais a questão do próprio Atlético Paranaense, que em virtude do Cruzeiro ter perdido a questão da Copa do Brasil, talvez coloque um time misto nessa partida, até um time reserva, né, para priorizar de buscar recuperação aqui em Porto Alegre pela competição. Então, talvez aí possa ter um pouco mais tranquilidade que o Atlético Paranaense para somar esses pontos. Mas realmente o Grêmio também precisa fazer por si, mas deixando de lado a questão, vai buscar essa vaga na final da Copa do Brasil. O que interessa para o Grêmio é o foco do tricolor, né? Tem essa vitória lá em Belo Horizonte, mas não dá para aliviar. O time do Cruzeiro é um time bastante perigoso, né? Que vai vir para Porto Alegre com a faca nos dentes para buscar essa vaga. Mas realmente o jogo lá em Florianópolis se não dá para botar a vitória do Grêmio ainda em virtude de ser um Catarina, né? Os Catarina sempre complicam a nossa vida, né? Então não dá para colocar os 3 pontos ainda na tabela pro Grêmio, mas é um jogo sim para se ganhar, pelo que vem jogando o tricolor. Ainda se botar todo mundo em campo, então vai ficar um pouco mais fácil. É isso aí. Vamos agora então saber a rodada completa, a 33ª rodada completa do Brasileirão. Começou, como o Diogo já disse, lá na quinta-feira teve Sport 1, Ponte Preta 0 lá na Ilha do Retiro. Ainda hoje, daqui a pouco, 7h30, tem Fluminense e Vitória no Maracanã, Internacional torcendo pelo Fluminense. No sábado, às 4h30 da tarde, provavelmente o jogo da televisão, tem Corinthians e Chapecoense na Arena Corinthians, o Grêmio torcendo pela Chape. No sábado também, 4h30 da tarde, Atlético Mineiro e Flamengo no Mineirão. Aí um jogaço, né? Talvez esse o jogo da televisão. Seria justo que fosse esse, né? Segundo e terceiro colocado. Seria justo, exatamente. O jogo da televisão. Mas tem um outro jogaço mais adiante, ele vai indo. Vamos seguir então. No sábado, às 4h30 da tarde, também tem Atlético Paranaense e Cruzeiro. O Inter torcendo pelo Atlético e o Grêmio torcendo pelo Cruzeiro. 6h30 da tarde, no Luso Brasileiro, tem Botafogo e Curitiba. Aí o Inter torce pelo Botafogo. Tem Internacional e Santa Cruz no Beira-Rio, como nós já falamos. Tem às 7h30, um clássico paulista, Santos e Palmeiras na Vila Belmiro. Eu assino esse aí como jogando a rodada. É o jogo da rodada. Eu assino esse aí. O Santos podendo segurar o Palmeiras e o Palmeiras podendo... Ainda que Atlético e Flamengo, a diferença de 1 ponto, né?
E garante a vice-liderança no isso campeonato. aí. O pessoal vai entrar não só com a chuteira nesse jogo. Aí. Isso aqui cuida. Sem faca. Às 7h30 tem o jogo do Grêmio. O Grêmio vai jogar contra o Figueirense, como nós já falamos, no Orlando Scarpelli, encerrando a rodada na segunda-feira, feriado da Reforma. Aqui, pelo menos, tem América Mineiro e São Paulo no Independência às 8 horas da noite. E aí, nós vamos saber em qual posição vão estar os gaúchos depois da 33ª rodada. Marcelo, para nós fechar, nós temos que estar esgotando aqui a última informação para o futebolero dessa sexta. A LAF encerrou com derrota sua participação na Série Ouro de Futsal. Nessa tarde, jogando lá em Guaíba, acabou derrotada para a AGF, que não tinha marcado. Que a AGF ganhou. Isso, não tinha marcado nenhum ponto sequer a AGF, mas o técnico Giba aproveitou para botar os meninos para jogar e tudo mais. A LAF acabou perdendo por 6-5 o jogo lá em Guaíba e disse adeus aí à Série Ouro. Já não tinha mais pretensões de classificação em virtude dos resultados paralelos de Atlântico e de Acif. Então a LAF encerra a temporada com derrota. Vamos apostar tudo para 2017, que a LAF possa contornar os problemas todos que teve esse ano para que consiga voltar para o auge. A LAF que vem fazendo parcerias com as empresas aqui da região, sobretudo porque conseguiu aprovar o projeto, né, em âmbito federal, pelo menos estadual, não sei, mas conseguiu, e aí as empresas podem participar e aí são beneficiadas também além da divulgação. Fechou com a IMEC recentemente, que é a nossa parceira aqui da TV Informativa. É interessante, né, que a LAF consiga manter esse nível de parcerias para que volte a formar um time competitivo e tudo mais, né? A gente já sabe que abriu mão da sua vaga, né, da Liga Nacional do próximo ano, então vai ter só mesmo a Série Ouro ou algum outro campeonato que possa vir no meio, mas realmente a LAF prioriza a questão do estadual mesmo para se reerguer, principalmente financeiramente. É isso aí. E agora você vai continuar com a programação da TV Informativa e o Papo de Boleiro volta na quinta-feira. Gente, mas daí nós vamos precisar de um programa uns 30 minutos, né? Tem. E aí tem a Copa do Brasil na quarta. Capaz de ter até eliminatória nesse meio tempo. Enfim, a gente vai ficar acompanhando tudo, né? Nós divulgamos lá pelo Face do Papo de Boleiro, procura lá, e a gente vai dando informações para vocês. Mas aqui na TV tem Papo de Boleiro na quinta-feira, depois o Redação Informativa, todos, bom feriado, se cuida aí quem vai viajar, e nós voltamos então na quinta. Até mais. Um abraço.